Presente em nosso meio aqui nesta hora, fazendo do impossível uma nova história, abrindo o caminho pra você continuar. A porta que está fechada agora vai abrir. Entra na providência e no problema agir. Tudo está em suas mãos, Ele tem todo o poder. Ele é torre forte, invencível na guerra. Ele é o quarto homem da fornalha acesa. Anda sobre as águas do mar e a grande tempestade Ele faz acalmar. Alimenta multidões com 5 pães e 2 peixes. Cura enfermidades e cativos liberta. Rompe as barreiras pra vitória te dar. Deus está presente como Deus igual não há. Onde Deus está presente, tudo muda, se transforma, revigora. Ele aviva, Ele restaura, Ele levanta, dá vitória. Todo mal tem que sair, porque no nome de Jesus há poder. No nome de Jesus a enfermidade vai embora. Ei, por que choras? Eu não sei o motivo, mas tem alguém que sabe exatamente do que você está precisando. E o que parece impossível, Ele vai tornar possível. O nome dele é Jesus. Dobre os seus joelhos. Converse com Deus. Você sabia que Jesus está esperando tão somente você conversar com Ele? Seja simples, verdadeiro. Abra seu coração. Quem foi que te disse que teu filho não tem jeito? Quem foi que te disse que tua filha não vai voltar para casa? Quem foi que te disse que teu esposo não voltará a ser aquele quando vocês se conheceram? Jesus Cristo é a solução. Ele é amor. Ouça o que ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tuas lágrimas serão transformadas em sorriso, alegria e contentamento. Acredite, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus é Deus. Se você sentir no coração, visite uma igreja evangélica. O Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, estará do teu lado. Você pode, você deve salvar a sua família. Lielza Lordelo. Mais uma live falando do amor de Deus. Essa é a de número 313. E temos que agradecer a Deus, porque a cada dia, cada semana, Ele nos surpreende com o seu amor infinito, com a sua paz que enche o nosso coração. Eu quero convidar você para ficar conosco até o fim dessa live, porque Deus vai falar com você através dos louvores, através da palavra, orações, testemunho. A presença de Deus aqui já é real e eu convido você a marchar junto comigo, né? Pisando firme, com fé e com alegria, não é? Porque o Senhor, Ele vem inundar este lugar e também o seu lar, a sua casa, onde você está, com a sua presença maravilhosa. Nessa live, estamos assim, gratos a Deus por mais uma vez receber aqui essas duas preciosidades de Jesus, que é a missionária Nara Rúbia e a levita Tinaíra, que eu quero convidar aqui agora para estar junto comigo. E que você possa compartilhar essa live, que você possa curtir, deixar o seu comentário. Olha, hoje não vamos poder estar mandando os recados, né? Mas eu posso lhe garantir que essa live foi feita para você. Então não sai daí, não desliga, não muda de canal, não desliza o feed aí, porque nós estamos aqui num propósito de trazer algo de Deus para a sua vida. Amém?
missionária Nara, minha querida, né, amada irmã, parceira desse projeto, que já faz 6 anos, hein? Estamos há 6 anos falando do amor de Deus. E lembrando que, além do canal Projeto Missionário Amor de Deus, estamos também no Facebook, Lielza Lordelo, estamos no canal de TV, CDN TV Play, canal 12 e também o canal 163. Além disso, você pode assistir essa live através da rede ITV e da TV NBN. Então seja bem-vindo. Estamos tendo a alegria de receber mais uma vez a minha querida Tinaíra, né? Essa bênção de Deus que quando louva, a gente não sabe se a terra sobe, se o céu desce, mas a presença de Deus é real. Então aproveite cada instante dessa live, né? Hoje tem surpresa também, sabe por quê? Tem uma pessoa que está aqui e que vai louvar também. Não é só a Tinaíra, não. Tem uma pessoa que vai trazer louvores e eu sei que você vai se alegrar com isso. Vamos iniciar com a levita Tinaíra. Eu vou ali com Nara e volto já. Glórias a Deus. É um motivo de alegria essa noite estar aqui mais uma vez, junto com Lielza. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu.
adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. A Tinaíra, falando do amor de Deus. Essa é para você que está pensando em parar, em desistir. Não desista. Aleluia, Jesus. Porque estás assim, cabisbaixo e comigo já não fala mais. Cada dia que se passa mais distante, eu não vejo mais você me procurar. Eu não vejo mais você se ajoelhar. Eu não vejo você comigo falar. O que aconteceu? Faz tempo que a gente não conversa. Faz tempo que você não se alegra. Faz muito tempo que eu vou dizer o que eu vou fazer. Eu vou te levantar e vou mostrar que sou na sua vida. Eu vou te modelar. Será de um jeito que ninguém vai conhecer você. E ficarão de longe se perguntando: será que é Ele? Você vai responder: eu estava parando, mas Jesus me levantou. Caminha que Jesus te dá mais força. Caminha que Jesus provê o pão. O barco pode estar balançando, mas Jesus está guiando a embarcação. Caminha que Jesus é livramento. Caminha que Ele mesmo sopra o vento. Está tirando os predegulhos do caminho, só pra você passar. Então canta. Eu vou te levantar e vou mostrar que sou na sua vida. Eu vou te modelar. Será de um jeito que ninguém vai conhecer você. E ficarão de longe se perguntando: será que é Ele? Você vai responder: eu estava parando, mas Jesus me levantou. Caminha que Jesus te dá mais força. Caminha que Jesus provê o pão. O barco pode estar balançando, mas Jesus está guiando a embarcação. Caminha que Jesus é livramento. Caminha que Ele mesmo sopra o vento. Está tirando os predegulhos do caminho, só pra você passar. Caminha que Jesus te dá mais força. Caminha que Jesus provê o pão. O barco pode estar balançando, mas Jesus está guiando a embarcação. Caminha que Jesus é livramento. Caminha que Ele mesmo sopra o vento. Está tirando os predegulhos do caminho, só pra você passar. Então canta e anda, descansa. Ele cuida de você, não faz falta nada. Ele tá cuidando. Então canta e anda, descansa.
Ele cuida de você, não vai faltar nada, Ele tá cuidando. Oh, aleluia, Jesus. Meu Deus, Ele está cuidando. Meu Pai, que maravilha, gente. Eu quero convidar aqui Nicásio Patachó e William Jones, né, nesse momento de uma palavra, né? Palavra para você, do céu para você. Que Deus te abençoe. Venha, Johnny. Jesus te ama, Ele te chama, se preocupa com você. Que menino bonito! Johnny, por favor. E ele veio todo estiloso, missionária Nara. Olha como ele está. Meu Deus, que gato! Eita, meu Deus! A paz do Senhor, John! Ei! Aí, recebeu aí? A paz do Senhor cheia de unção, não é, John? Tá tudo bem, John? Tá. Glória a Deus, glória a Deus. A gente vai ali e Nicásio tá preparado aí para trazer uma palavra aqui na live, tá certo? Ele pode? Missionário Nicásio Ferreira, falando do amor de Deus. Aweri nami sunja a torute hun hote ho jaha hote ho macha hote ho torute chong jahare ni ane hon siratan hote ho erton. Aweri nami sun aweri makan. Estamos aqui para falar da palavra de Deus. Jesus, nós te amamos. Obrigado, Deus. Obrigado, Mãe. 3. O livro de Gênesis, capítulo 1, mostra a criação dos céus e da terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, árvores frutíferas segundo a sua espécie, cuja semente está nele conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza as águas abundantemente, répteis de alvo vivente, e voe as aves sobre a expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias, e todo réptil que alma vivente produziram conforme sua espécie, e toda ave de asas conforme sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã um dia quarto. E disse Deus: produz as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voa as aves sobre as aves dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas produziram conforme sua espécie. E assim foi. E disse Deus: frutificai-vos e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto.
Nesse livro de Gênesis, Deus cria os céus e a terra com sua palavra. E o poder que está na vida do ser humano está na palavra. Porque se o mundo foi feito com palavra, o poder de Deus na nossa vida habita nas palavras. As palavras de Deus é poder, é vida e é luz. A Bíblia diz que todos aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus, foi dado o poder dele ser chamado Filho de Deus. Mas logo após Deus ter criado a humanidade, Deus olha dos céus e vê que a terra está corrompida de violência. E agora o próprio Deus vai chamar Noé e diz: Noé, o meu espírito não permanecerá para sempre com o homem, porque ele é carne, e seus dias serão 120. 120 anos para fazer uma arca, 120 anos para os povos se converter, e o povo continua na rebeldia. E Deus agora manda o dilúvio para destruir. Mas acabando o dilúvio, agora Noé vai trazer uma nova geração. Uma geração que busca Deus, uma geração que não aceita as vidas erradas, uma geração que caminha com Deus. Essa é a nova geração que nós estamos aqui. Então, meus irmãos, você que está ouvindo essa live aí, escute uma coisa. Você vai ter muita riqueza, você vai curtir a vida toda com sua riqueza, seus prédios, as suas mordomias, mas no final você poderá ouvir uma palavra que vai ser desagradável, né? Apartar de mim, porque não lhe conheço. O dinheiro não pode comprar a tua salvação. O dinheiro não pode livrar você daquele dia do juízo final, porque quando ele aparecer nas nuvens, quem poderá resistir? Ele será uma testemunha veloz contra todos aqueles que não crê, contra todos os soberbos, contra todos aqueles que praticam iniquidade. Ainda há esperança, ainda há chance de salvação. Leia a Bíblia e mude suas atitudes. Aueri Macan, Aueri Nhamissun, Nhamissun, Roterro Nhamitang. Aueri Nicásio Pataxó Conerron. Bacuna é o nome indígena dele. Né? Bacuna. Bacuna significa canoa. Canoa preta, não é? Que maravilha, Nicásio. Que Deus continue te abençoando, não é? É tão bom a gente lembrar a todo instante que o Deus que criou todas as coisas, Ele também nos criou para que com Ele pudéssemos viver a eternidade. E é necessário a gente aceitar este plano maravilhoso de salvação através de Jesus Cristo, não é? Porque sem Jesus não vamos a lugar nenhum. Só um alô aqui para uma pessoa muito importante, né? Aliás, é a pessoa mais importante que tem, né? O pai dos Pataxó, um alô para o pai dos Pataxó, Olivaldo de Oliveira, que é o pai de todos os índios Pataxó. Eita glória! Receba aí, Olivaldo. Louvado seja Deus. Agora a surpresa, gente. Eu falei que teria uma surpresa de louvor aqui na live. E eu quero chamar essa surpresa aqui, né? Que além de pregar, ela louva também, e a gente vai agora adorar o Senhor, não é? A gente não, ela. Eu vou estar ali, ó, só adorando ali do cantinho, e Nara vai cantar, não é? Glórias a Deus por isso. Eu quero mais uma vez falar para você, deixa aí o seu recado, não é? Depois eu vou lá e vou comentar, vou responder os seus comentários, seus pedidos de oração, tá bom? Mas que você possa também compartilhar essa live, sabendo que alguém precisa ouvir falar do amor de Deus. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor e dizer que Deus continue te abençoando, que a poderosa mão de Deus continue estendida sobre a tua vida. A presença de Deus aqui é forte, está muito forte a presença de Deus aqui.
E eu tenho certeza que a presença de Deus é contigo aí também, porque o nosso Deus, ele é onipresente, ele está aqui, mas ele está aí com você também. Então, mergulhe nessa presença, deixe ele te usar, deixe ele te renovar, deixe ele te curar, deixe ele te tocar e fazer tudo quanto te apraz. Então, nós estaremos adorando aqui, vamos continuar adorando, e você vai adorá-lo aí da sua casa, exaltar e bendizer o nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, ó Deus, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, ó Deus, transforma-me, enche-me, usa-me.
Senhor. Que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. E como Deus usa, meu Deus. Missionária Nara, né? Eu quero aproveitar e mandar aquele alô carinhoso para a irmã de Nara, que é a Zane, que está em São Paulo, pregadora da palavra. Precisa vir aqui na Bahia, hein, Zane? Matar saudade, fazer uma live conosco. Meu Deus, vai ser forte. Lembrando que a missionária Nara... Vem cá, Nara. A missionária Nara foi a primeira pregadora da live falando do amor de Deus. Tem 6 anos. Que ano foi, Olivaldo? 2020. 2020, nós fizemos a primeira live com a missionária Nara Rúbia e também a sua irmã Zane, né, que trouxe os louvores. Foi lindo demais. Está publicado, você pode assistir. Entra aí no canal e você pode depois conferir essa live cheia de Deus, né? Foi o início de tudo. Vamos ouvir a Tinaíra. Glória a Deus. Você lembra aquele dia quando você me dizia: eu não quero mais cantar. Se for pra igreja eu vou, mas avisa pro pastor: eu não quero mais pregar. Estava todo decidido, já tinha se convencido. Deus ouviu minha proposta. Aí Deus se levantou do seu trono e bradou: agora escute a minha resposta. Eu quem quis te recetar, tive que reiniciar, te recomeçar do zero. Tirei o que eu não queria e te fiz mergulhar no profundo dos mistérios. Te paralisei no tempo, afinei os instrumentos, fiz em ti alguns reparos. Te limpei, te lapidei. Para alguém você não serve, mas pra mim você é vaso. Pra mim você é vaso. Tá quebrado, esquecido, mas é vaso. Tá caído e ferido, mas é vaso. Eu fui o teu abraço quando ninguém quis ficar perto de você. Pra mim você é vaso. E mesmo que alguém não queira mais, eu amo você. Fica aqui perto de mim, que eu vou te socorrer. Marquei esse encontro, não foi por acaso. Podem falar o que quiser, mas pra mim você é vaso. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu quem quis te recetar,
tive que reiniciar, de recomeçar do zero. Tirei o que eu não queria e te fiz mergulhar no profundo dos mistérios. Te paralisei no tempo, afinei os instrumentos, fiz em ti alguns reparos. Te limpei, te lapidei, para alguém você não serve, mas pra mim você é vaso. Pra mim você é vaso, tá quebrado, esquecido, mas é vaso. Tá ferido, tá caído, mas é vaso. Eu fui o teu abraço quando ninguém quis ficar perto de você. Pra mim você é vaso, e mesmo que alguém não queira mais, eu amo você. Fica aqui perto de mim, que eu vou te socorrer. Marquei esse encontro, não foi por acaso. Podem falar o que quiser, mas pra mim você é vaso. Tá ferido, machucado, pra mim você é vaso. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Somos sempre vaso na mão do oleiro. Glórias a Deus. Aleluia. Por toda a minha vida, ao Senhor te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós.
Glória a Deus, que maravilha, gente. Que maravilha, que unção, que voz maravilhosa, né? Que Deus continue abençoando a irmã Tinaíra, não é? Essa serva de Deus que é escolhida, não é? Escolhida para o louvor, que coisa mais linda, né? Está na hora da palavra. Eu quero chamar aqui a nossa missionária Nara Rúbia, ela que vai ministrar algo da parte de Deus para as nossas vidas nesse momento, né? Que você se ligue no céu, porque Deus vai falar muito forte. Senhor, meu Deus e Pai, aqui está a tua filha, e eu quero nesse momento, Pai, te pedir que o Senhor venha a falar poderosamente ao nosso coração através dessa ministração. Deus, enquanto ela estiver pregando, ministrando a tua palavra, que o Senhor possa proteger e abençoar toda a sua família, toda a sua casa, e assim como a de todos nós, Pai. Muito obrigada, Senhor, que possamos aprender mais de Ti neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, esta paz que excede todo entendimento. Louvado seja Deus. Deus tem falado conosco nesta noite, através das orações, através dos louvores. O Espírito Santo de Deus tem falado conosco. E eu quero agradecê-lo por esta rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite para louvar, engrandecer e bendizê-lo na beleza da sua santidade. Mas você também que está na sua casa, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15, a partir do verso 23. Êxodo, capítulo 15, a partir do verso 23. Glória a Deus. Êxodo capítulo 20, verso 23. O título nos diz: as águas amargas tornam-se doces. As águas amargas tornam-se doces. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Porque eu, o Senhor, que te sara. Porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Eli, e havia ali 12 fontes d'água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. As águas amargas tornam-se doces. Para começar, eu quero te dizer: ainda há esperança. Nada está perdido. A última palavra é e sempre será a de Deus. Não importa as outras vozes. O que importa é a voz que vem do teu Deus. Nada na vida de um cristão é aleatório. E nós nunca sabemos como se iniciará um processo para viver um propósito. E quando se parte para Deus, o agir de Deus nas nossas vidas, nós temos que entender que enquanto a fé estiver sendo exercida,
o mover de Deus vai estar acontecendo na nossa vida. Quando a gente medita nesta passagem, a gente vai entender que José estava no seio da sua família, estava com seu pai, com seus irmãos, vivendo bem. Certo dia ele teve um sonho e ele contou esse sonho a seus irmãos. E os seus irmãos disseram: você quer dizer que nós vamos nos prostrar diante de ti e ainda nosso pai? E eles, com este sonho, se irou contra José. Só que tudo que estava acontecendo na vida de José, a partir daquele momento, a partir daquele sonho, apontava para uma direção. Apontava para algo futuramente que ainda iria acontecer. Tem processos que a gente passa, que é para a gente viver propósito que ainda vai acontecer, ainda não aconteceu, vai acontecer. E antes que aconteça, Deus ele já começa a trabalhar no cenário. Então o processo que José passou estava apontando para uma direção. Foi um processo muito triste e um processo muito doloroso. Quem se levantou contra ele foi os seus próprios irmãos, por inveja, por raiva, por causa dos sonhos, as revelações que Deus dava a José. Não era sonho da sua mente, não era sonho de barriga cheia, como muitos dizem. Eram sonhos de Deus, aleluia. Eram revelações de Deus em prol do futuro de José, da sua família e daquela nação. E os irmãos de José o pegaram e lançaram dentro de um poço. De início, cogitaram se matar José. Mas Rubens, seu irmão, se levantou e disse: não, vamos jogar ele dentro deste poço. E jogaram. E Rubens teve que sair. E ali ficaram seus demais irmãos observando. E de repente veio uma caravana. E eles abordaram aquela caravana e venderam José. E José foi comprado e levado ao Egito. E quando chegou lá, ele achou graça aos olhos de Potifar. E ele o levou para a sua casa e colocou ele sobre os seus negócios. Mas a mulher de Potifar resolveu dar em cima de José. Mas José, ele desde a sua infância, ele foi instruído na lei de Deus. Ele tinha o temor de Deus dentro dele. E quando a esposa de Potifar tentou agarrá-lo, ele correu, mas ela segurou a sua roupa e rasgou. E ela começou a gritar, a pedir socorro. E ali os funcionários vieram e ela relatou e inventou uma calúnia, uma mentira contra José. E quando seu esposo chegou, ela relatou a mesma coisa. E ele pegou e mandou prender a José. José ficou lá preso, achou graças aos olhos daquele que tomava conta ali do cárcere. E um dia, o padeiro Mor e o copeiro Mor tiveram sonhos. E José interpretou o sonho deles dois. E assim como José interpretou pelo poder de Deus, assim aconteceu. Quem sabe por algum momento, José na sua mente não pensou: como que isso tudo pode acontecer comigo? Como que a minha vida pode ter dado uma girada tão grande, uma virada tão grande dessa? É como se ele fosse pego de surpresa em uma situação difícil. E ele disse ao padeiro e ao copeiro: quando vocês estiverem diante do rei, lembra-te de mim. Só que quando a gente está em um processo, e este processo é oriundo de Deus, não tem autoridade humana, não tem pistolão que possa acelerar o processo. Aleluia.
ele só é concluído no tempo de Deus e quando Deus olha e diz assim: agora está pronto. Agora você vai começar a viver o propósito. E eles não se lembraram de José. Mas um dia Faraó teve um sonho. E ninguém, nenhum daqueles adivinhos ali, daqueles magos, conseguiram interpretar o sonho do rei. E aí o padeiro se lembrou, o copeiro se lembrou que José havia interpretado um sonho e disse: assim como foi que ele deu interpretação, aconteceu. O padeiro foi enforcado e o copeiro voltou à sua atividade normal. E Faraó disse: traga até mim. E pegaram José, arrumaram José. Só que José já saiu de lá sob um decreto de Deus. E qual foi este decreto de Deus? Ele já saiu de lá, e aos olhos de Deus, ele já saiu de lá nomeado governador do Egito. Aleluia. E quando ele chegou até o rei, ele deu a interpretação do sonho. Só que este faraó morreu. E antes dele morrer, toda a família de José foi levada para o Egito. Porque uma fome muito grande, de 7 anos, tomou aquele lugar, tomou aquela nação. O primeiro passo, para o qual apontava o processo que José passou: livrar o povo e a sua família da fome. O que você está passando está apontando para uma direção. E ali no Egito, aquele faraó morreu. E o próximo que veio não conheceu José. Só que antes de José morrer, José havia dito que eles sairiam dali e deu ordem sobre os seus ossos e disse: ó, quando vocês saírem daqui, pegue os meus ossos e leve daqui também. Porque o povo começou a ser escravizado pelo faraó que não conheceu José. O povo começou a ser escravizado, humilhado. Mas a Bíblia diz que quanto mais o povo era humilhado por aquele faraó, mais o povo crescia. Quanto mais perseguia, quanto mais maltratava, mais o povo crescia. Aleluia, porque o povo de Deus é assim. Quanto mais é perseguido, quanto mais é humilhado, mais ele desce. Mais ele busca, mais ele ora, e a tendência é crescer. Quanto mais ele desce, mais ele cresce espiritualmente. E o faraó ficou com medo, porque eles estavam crescendo demais. E disse: ó, mata todos os meninos. Eu vou chegar no texto que a gente leu. Só que os pais de Moisés esconderam Moisés durante 3 meses. Só que eles não puderam mais conter. E eles fizeram uma mini arca de junco e colocou a criança Moisés ali dentro. E a sua irmã Miriam, eles colocaram no rio Nilo, e a sua irmã Miriam foi acompanhando. E a filha de Faraó estava ali se banhando, e ela ouvia o choro do menino. E uma das suas servas foi até lá e trouxe, e mostrou a ela que era uma criança. E ela o tomou para si. Só que ela disse: eu preciso de uma pessoa para tomar conta dele. Miriam estava ali ouvindo tudo e disse: eu sei de alguém que pode cuidar dele para a senhora. E ela disse: então vai, leva, eu vou assalariar essa pessoa. E levou para a mãe de Moisés. Moisés foi crescendo e ele escolheu não as riquezas do Egito. Ele escolheu ser castigado e humilhado. Ele escolheu ficar do lado do seu povo, da sua nação. E por causa disso, por ele ter matado um egípcio, por estar humilhando dos seus, ele teve que sair fugido da terra do Egito. E ele foi até Jetro, e lá conheceu a sua filha Zípora e se casou com ela. E um dia ele, andando no deserto, ele viu uma sarça que pegava fogo, porém a sarça não se consumia.
E Deus falou com ele: Moisés, tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Aleluia. E ele tirou e ele se aproximou, e Deus começou a falar com Moisés a obra que ele tinha na vida dele, que era tirar aquele povo da terra do Egito, da casa da escravidão. E esse propósito aconteceu. Moisés, instruído pelo Espírito Santo, tirou o povo. Nós sabemos das 10 pragas que veio antes de tudo isso. E eles chegaram diante do Mar Vermelho. E como chegaram diante do Mar Vermelho, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele trabalha diferente do homem. Porém, ele sabe agir. Tem nas mãos o controle de tudo aqui. Deus, ele não abriu o mar e depois mandou o povo atravessar, mandou o povo marchar. Ele disse: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Eu não sei qual é a dificuldade, qual é a provação que você está passando, mas a ordem de Deus para a tua vida nesta noite é: continue marchando. Aleluia. Está diante de um mar, Deus está dizendo: marcha, que a proporção que você marcha, eu vou soprar o vento e o mar vai se abrir e você vai atravessar a terra seca, vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. Aleluia. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, aí agora eles chegaram até Mara, no deserto de Sur. E eles sentiram sede. Só que o poço que estava lá, quando eles pegaram água para tomar, era tão amarga que eles não podiam tomar, de tão amarga que era. O povo, em vez de orar, já tinha visto tantas maravilhas que Deus fez. O povo, em vez de orar mais uma vez, foi murmurar. E Deus disse: Moisés, pega aquele lenho, joga na água. Aleluia. E quando assim ele fez, as águas que eram amargas se tornaram doces. Naquele lugar ali, Deus provou o povo. E quando nós passamos por uma adversidade e provação, se você é um crente fiel a Deus, se você é um crente que teme a Deus, a provação que você está passando, Deus está te dizendo nesta noite: eu permiti, eu estou trabalhando, porque tem um projeto grande lá na frente te esperando. Aleluia. Há um propósito, não é aleatório, não é em vão. Deus tem um propósito. Fica firme, confia em Deus, espera. Aleluia. Eu quero te dizer a primeira coisa. A questão não é a aflição. A questão não é as águas amargas. Não são as aflições. Ela vem, a qualquer hora ela vai bater a porta. O que importa é o nosso posicionamento. Aquele povo murmurou. O posicionamento deles teria que ser um posicionamento de orar, pedir a Deus que os socorresse, mas eles foram murmurar. E quando a gente murmura no meio das adversidades, quando a gente murmura no meio da aflição, em vez de melhorar, piora. Em vez de ficar bom, fica ruim. Então a primeira coisa que a gente tem que ter quando as águas ficam amargas, quando as aflições chegam, é equilíbrio. Ninguém desequilibrado age com a razão. A pessoa, quando se deixa levar pelo desequilíbrio, pelo desespero, pela agonia, pela angústia, pelo medo, esses são sentimentos que a gente vai sentir. Em algum momento da vida vai sentir. O que a gente não pode é deixar ele nos dominar. Porque quando a gente deixa eles assumir a direção da nossa vida, a gente com toda certeza vai se comportar totalmente oposto à vontade de Deus.
Aquele povo, eles olharam para as águas que estavam amargas e eles queriam saciar sua sede. Só que eles agiram da maneira errada, eles murmuraram. E a gente não pode murmurar, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas a gente precisa entender que quando Deus tem algo grande, a gente vai ser levado para o deserto. Jesus, antes de iniciar seu ministério, operar seus primeiros milagres, ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o Espírito Santo. Muitas vezes o próprio Deus nos leva para o deserto para até saber o que está no nosso coração e o nosso posicionamento. Porque Deus quer que nós sejamos cristãos equilibrados no meio das adversidades. Para a gente saber como agir, para a gente saber como responder. Ele foi levado para o deserto. E depois de ser tentado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Ele saiu dali e deu início ao seu ministério glorioso na terra. Elias, antes de ser alimentado pelos corvos, ele primeiro passou pelo deserto. Davi, antes de sentar no trono, ele passou pelo deserto. Toda vez que você passar pelo deserto, entenda que Deus tem algo preparado para te entregar. E é isso que a gente não entende, a gente foca muito nas águas amargas. E quando a gente foca nas águas amargas, a gente não consegue enxergar que Deus permitiu aquilo porque Ele está nos preparando para algo maior e algo melhor. Então a gente tem que ter o equilíbrio. A gente vai chorar? Vai. A gente vai sentir medo? Vai. A gente vai ficar triste? Vai. Mas a gente tem que fazer igual o salmista em Salmo 42:11. Porque estás inquieto, minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. A gente olha para a nossa alma e diz assim: ei, alma, porque está perturbada? Porque está com medo? Porque está inquieta? Espera em Deus. Deus se levantará. Deus nos dará vitória. Deus está no controle. A segunda coisa que a gente não pode ter quando as águas estão amargas é medo. A gente não pode ter medo como aqueles que foram enfrentar, que foram lá, afrontados por Golias. Então a gente não pode sentir medo, vai sentir, mas eu já disse, o medo não pode dominar. Esse sentimento não pode dominar a nossa alma e a nossa vida. Se a gente se deixar levar pelo medo, a gente vai estacionar. A gente não vai querer orar, a gente não vai querer buscar, a gente vai ficar preso. E uma pessoa presa, ela não consegue se locomover, ela não tem atitude, ela não tem reação. E nós não podemos ter medo enquanto as águas estão amargas. A gente tem que olhar não para baixo, a gente tem que olhar para cima, aleluia, para o autor e consumador da nossa fé. Se a gente temer no dia da angústia, a nossa força será pequena. A gente tem que entender que Deus está no controle e que tudo que nós estamos passando está apontando para uma direção. É isso que você está passando aí, aleluia. Essa situação que você está passando está apontando para uma situação. Pode ser no teu lar, no teu casamento, pode ser com teus filhos, pode ser no local de trabalho, pode ser na faculdade, pode ser na vizinhança. Mas você não está passando por isso aleatoriamente, não. Deus não está brincando com os teus sentimentos. Então não precisa ter medo. A Bíblia nos declara 365 vezes: não temas. Deus está dizendo: não tenha medo, eu estou contigo. Vai ter momentos que no deserto Deus vai ficar calado, Deus vai ficar em silêncio. Mas o silêncio de Deus não quer dizer que Ele está ausente de você. A situação que está amarga, que você não está mais suportando, em nome de Jesus eu te digo pelo Espírito Santo de Deus, vai mudar a situação. Deus vai entrar nesse cenário, aleluia. O que está amargo vai ficar doce, aleluia.
Mantenha o equilíbrio. Para você saber agir com sabedoria, esteja pronto a ouvir, tardio em irar, tardio em falar. Não tenha medo, não se entregue ao medo. Porque enquanto aqueles soldados estavam paralisados pelo medo, Deus não agiu, deixou Golias afrontar durante 40 dias. Mas quando um se dispôs, aí Deus entrou em ação, aleluia. Deus está dizendo, você age e eu reajo, aleluia. Enquanto você marcha e não recua, Deus irá diante de ti, aleluia. Ele vai movimentando a sua frente, aleluia. A terceira coisa, você tem que crer que Deus vai fazer o milagre acontecer. Você tem que crer que a situação que você está, ela não vai te matar, não vai te levar para a sepultura e você não vai morar no deserto. Então, não acampe no deserto, não construa no deserto, porque o deserto você está só de passagem, aleluia. Creia. Só que você vai ter que crer naquilo que você ainda não está vendo. O que é a fé? Como diz Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e a prova das coisas que se esperam. Lembra que Deus disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e vá para uma terra. Deus não disse a ele, tu vai para a terra de tu vai para lá, acampar lá. Disse, não, te levanta e vai. Então às vezes Deus dá um direcionamento, mas não diz para onde a gente vai. Mas quando a gente se levanta, quando a gente crê e começa a dar o primeiro passo, Ele vai descortinando, ó, eu vou te mostrar aonde é que você tem que ir, o que é que você tem que fazer, aleluia. Então creia, não está vendo nada acontecer, creia que pela fé já aconteceu, aleluia. Tenha fé em Deus. Deus não trabalha por aquilo que é visível. E Deus diz que nós veríamos da fé, pela fé. Deus está dizendo, creia que você verá. Foi o que Deus disse a Marta, não te é dito que se creres verás a glória de Deus. Ele não ressuscitou Lázaro primeiro e disse assim, está vendo aí, Marta? Agora pode crer. Lázaro ainda estava morto e sepultado. E Deus disse, não te é dito que se creres verás a glória de Deus. Você vai levantar sua mão na sua casa e você vai direcionar, você vai dizer ao problema, vai chamar ele pelo nome e dizer, o meu Deus problema, ele está à minha frente, ele está trabalhando e a qualquer hora dessa você vai cair, tombar por terra, eu vou chegar do outro lado e cantar o hino da vitória, aleluia. Creia. Hebreus 11:6. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então você tem que se aproximar de Deus crendo que Ele vai mudar as águas amargas para doce. Creia. Ele perguntou a Jeremias, o que é que vê? Vejo a vara de amendoeira, viste bem, porque vero sobre a minha palavra para cumprir. Números 23:19, porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Falaria Deus e não faria, falaria Deus e não confirmaria. O teu Deus é o Todo-Poderoso, aleluia. Ele tem poder de pegar aquilo que tu tem na mão, potencializar, como potencializou aquele lenho e o milagre aconteceu. O que é que você tem na sua mão? É pequeno, aos teus olhos pode ser, mas Deus diz, eu vou potencializar isso. Eu vou potencializar isso aí. Aleluia. Aleluia. Creia. Se é um diagnóstico, creia que Deus tem poder de reverter. Porque Números 23, verso 20, Balaão falou a Balaque que ele recebeu a ordem de Deus para abençoar. Ele não poderia revogar um decreto de Deus. Mesmo com toda a luta, com toda a aflição, você está sob o decreto de Deus, aleluia. E só vai até onde Deus permitir. A quarta coisa
E essa pode ser a mais difícil que Deus requeira de nós. Mas se você ler Daniel 3:25, vai dizer lá que Ananias, Misael e Azarias, eles passeavam dentro da fornalha. A gente precisa aprender muito com este Deus. A gente precisa muito dar ouvidos à palavra de Deus. Eles passearam dentro da fornalha. O que é que Deus está dizendo? Tenta passear dentro dessa situação. Passeia aí. Desfoca dela e foca em mim. A gente não pode se deixar prender pelas adversidades. Ela vai paralisar. Ela vai fazer estacionar. Deus está dizendo, passeia dentro do problema. Mas como é que eu vou passear? Nada está tão difícil para mim. Viva o milagre antes dele chegar. Ainda que você chore, lembre-se que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria e que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Eles estavam dentro daquela fornalha, correndo o risco de perder a vida. Mas o quarto homem da fornalha estava lá com ele, está aí com você. Aleluia. Está aí com você. Eu sinto Deus nessa noite pegando em mãos. Eu sinto Deus pegando em mãos nesta noite e dizendo assim, vem, vamos comigo. Eu vejo pessoas, Deus pegando pela mão, tentando trazer, e a pessoa endurecendo o corpo, querendo recuar porque está com medo. Mas Deus está dizendo nessa noite, esta palavra é uma palavra de ordem, avança! Eu estou contigo, aleluia. Nara, como é que eu faço? Se o momento é o processo, tenha equilíbrio, creia, passeia e te alegre. Tiago capítulo 1, tem de grande gozo a passar por várias tentações. O que é grande gozo? É ter muita alegria, mas é uma alegria verdadeira. Hawid Kama. Eu sinto para Deus nessa noite. Eu sinto para Ele que nós somos propriedade peculiar dEle. Aleluia. E Ele disse, se atentamente ouvirdes a minha voz e obedecerdes os meus mandamentos, eu te darei vitória. Aleluia. Avance. Ei, sai dessa zona de conforto. Tem pessoas que Deus está permitindo porque está apontando para a direção do teu ministério. Deus quer que você saia da zona de conforto. Deus quer que você se levante. Você é chamado por Deus para uma obra. A situação vem, as águas se tornam amargas, mas Deus tem o poder de transformá-las em doces. Levante-se nesta noite em nome de Jesus. Alegra o teu coração no meio dessa aflição. Aleluia. Jesus falou à viúva de Naim, mulher, não chora, parou o velório e disse, não chora. Como é que uma pessoa está velando um ente querido, está chorando e alguém diz, não chora? Talvez, se eu dissesse isso para você, você diria, é porque não é tu, Nara. Mas só que quem falou com aquela mulher, falou, sabe por quê? Porque ele tem o poder de trazer existência o que não existe. Ele tinha o poder de devolver a alegria daquela mulher que era o seu filho. E assim ele fez. Profetize. Profetize. Ezequiel 37. Deus falou. Você vai profetizar, Ezequiel, vai dizer, vale de ossos secos. Ouça a palavra do Senhor. O que é que Deus está dizendo? Chame o problema pelo nome e diga a ele, ó, ouça a palavra do Senhor. É uma enfermidade. É uma escassez, é problema na vida conjugal, é problema com os filhos, é problema no local de trabalho, é problema com a vizinhança, é problema com você mesmo.
Chama o problema pelo nome e diga: ouça a palavra do Senhor. Cai por terra agora em nome de Jesus. Cai por terra agora em nome de Jesus. Creia, tão somente creia. Deus não vai trabalhar na tua vida por aquilo que você vê. Ele está dizendo: eu quero que você trabalhe e espere naquilo que você ainda não está vendo, que se você crer, você verás. Creia tão somente, porque se creres, verás a glória de Deus. A vida do cristão é assim mesmo. Quem quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Siga, que Jesus vai diante de ti. Mas não se deixe vencer e derrotar pelas aflições. Entenda que o que você está passando está apontando para uma direção. Lembra de Esté? O que Esté passou apontou para uma direção, o livramento de morte do povo judeu. Mas é assim que começa. Começa como se a gente dá uma faxina numa casa que tira tudo do lugar. Parece que é assim na vida da gente, quando a gente está para viver um grande milagre. A casa parece que vira assim, ó. Deus tira tudo do lugar. Mas depois Ele vem colocando tudo no lugar. Aleluia. Sente esse Deus aí. Oh, me darás nai. Sente Ele te renovando aí. Sente Deus te renovando aí agora. Oh, Ele é onipresente. Ele está aí contigo na tua casa. Aleluia. Receba o renovo da parte do Espírito Santo aí agora. Receba o renovo, Rosa. Receba o renovo, Maria. Sejam renovadas aí agora, em nome de Jesus. Aonde houver um enfermo, que seja curado nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Ainda que para você servir a Deus, você tenha que chorar, continue servindo a Deus, porque as tuas lágrimas têm preço precioso para Deus. Ainda que para servir precise chorar, sirva a Deus. Muito mais sofreram os profetas que foram antes de nós, nossos irmãos que foram antes de nós. E nós também passaremos por este momento de aflição. Mas tende bom ânimo, disse Jesus. Eu venci o mundo. Que Deus continue vos abençoando. Deus continue vos guardando. Nós ainda vamos orar, levantar um clamor por vocês nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, que palavra forte. Glória a Jesus. Que palavra de renovo, que palavra de ânimo, que palavra do céu. Eu louvo a Deus pela vida da missionária Nara. Muito obrigada, Nara, por se deixar usar por Deus de uma forma tão profunda, não é? No final da live nós vamos orar, mas eu quero nesse momento convidar a Tinaíra. Ela vai adorar o Senhor. E eu queria que a missionária Nara, no final também, trouxesse mais um louvor. É possível? Oh, glória, que maravilha, gente. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra.
guerra está comigo, o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filho, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filho, é o mesmo que brada do alto, não temas, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filho, é o mesmo que brada do alto, não temas, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto sobre as águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. 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 Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Grande Deus, aleluia, Jesus. Ainda chorando, não vamos parar de servir este Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, às vezes não consigo nem falar, logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás neste lugar. Aleluia. Ei, Espírito Santo, nos ajuda, nos fortalece, aleluia. Derrama sobre nós a Tua graça, da Tua unção, do Teu poder, Jesus, aleluia. Oh, Jesus, oh, aleluia, aleluia. Oh, Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Aleluia. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te seguirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem chorar, logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como sinal que Tu estás neste lugar. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar, logo as lágrimas meus olhos vêm
fé. Está em Romanos, não é, Nara? Glória a Jesus. Acho que é Romanos 8, acho que é isso? Que fala que é o Senhor que intercede por nós, né? Vamos orar nesse momento, né? Vamos orar, porque Deus, Ele pode sim fazer o impossível acontecer. Como foi dito aqui, se creres, verás sim a glória de Deus. Então, se você crê, você vai ver a glória de Deus neste lugar. Você vai ver o agir de Deus na sua vida, na sua causa, na sua casa, em tudo que diz respeito a você. Mas é preciso crer, porque, como foi dito também aqui pela missionária Nara, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Não é isso? Então, que você possa crer que Deus, Ele não age de acordo com com a aparência, com o medo, com o temor do homem, mas sim com o temor a Ele. Deus age a partir da nossa fé, do nosso posicionamento. Então, se você crer, se você se posicionar com fé e crer que Deus, Ele pode todas as coisas, o milagre vai acontecer. Vamos orar. Missionária Nara. Senhor, nós queremos te louvar, Jesus. Nós queremos, ó Deus, te render graças. Aleluia, Senhor. Queremos, ó Deus Todo-Poderoso, te agradecer, Senhor, de toda a nossa alma e de todo o nosso coração. Nós queremos nesta hora, Pai, orar por aqueles que estão em seus lares, Senhor, mas estão, ó Deus, participando desta live, Pai, aonde cremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo falou com todos, Senhor, aonde cremos, ó Deus amado e querido, que o Senhor já preparou para cada vida, Deus, um desfecho no deserto a qual possa estar passando, Senhor. Toma cada vida, meu Deus, em Tuas mãos nesta hora. Vai fortalecendo aquele que está fraco, Senhor, porque o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, meu Pai. Vai dando ânimo e vigor àqueles que estão, Deus, sem ânimo, sem vigor, Senhor. Meu Deus, que nesta noite, Pai, as Tuas mãos estejam tocando em cada vida, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos seus pés. Que eles sejam renovados nesta noite, Senhor. Se houver algum enfermo, meu Pai, que a cura que brota do Senhor possa chegar e alcançar aqueles que se encontram enfermos, Senhor. Seja qual for a enfermidade, Pai, que elas sejam repreendidas nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Que elas batam em retirada agora. Em nome de Jesus, meu Deus, que toda obra das trevas recue agora em nome de Jesus. Que toda obra de bruxaria, de macumbaria sejam anuladas agora pelo poder que há no nome de Jesus. Que casamento, ó Deus, que possa estar em pé de guerra, que seja restaurados desta noite, em nome de Jesus, ó Pai. Que o filho que não obedece os pais, que nesta noite eles sejam visitados pelo Teu Espírito Santo e que comece a obedecer seus pais, em nome de Jesus. Aqueles que se afastaram, toma-os pelas Tuas mãos e conduz-os novamente ao aprisco das ovelhas. Aqueles que ainda não fizeram aliança contigo, que eles sejam convencidos nesta noite pelo Teu Espírito Santo, porque só Ele é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, e que eles sejam libertos, que as cadeias correntes sejam quebradas e lançadas por terra. Senhor, visita cada vida que está assistindo esta live e participando. Visita com mais. Visita, meu Deus, com grande poder. Ai, levanta. Visita com grande poder, meu Pai. Visita com grande poder, repreende toda a fúria do mal, Senhor.
Visita cada vida, e que eles possam contar o testemunho da vitória e cantar o hino da vitória, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, e para a glória do teu nome, que é grande, que é santo e que é todo poderoso. Amém, Jesus. Glória a Deus. Fica aqui, a gente já vai terminar, já vai encerrar a live. É tão forte, é tão real a presença de Deus aqui, né? Eu já não me contenho em lágrimas, porque é muito gratificante a gente sentir que Deus, Ele está conosco, que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Que você possa ter sentido isso durante essa live, durante esse culto. Que você possa não duvidar do amor que Deus tem para contigo, que você possa caminhar lado a lado com Jesus, na certeza de que Ele cuida dos mínimos detalhes. Olha, eu desejo que essa semana seja uma semana de paz e de alegria para você. Que Deus esteja contigo no teu andar, no teu levantar, no teu deitar, a todo instante. Que o Senhor guarde a você, a toda a sua casa, a tua família. Que dê livramento. Que Deus coloque no coração de cada familiar seu um desejo muito grande de adoração. Que as pessoas não se apressem, não andem a passos largos para as coisas que afastam de Deus, mas que eles possam retornar e ver de onde caiu. Que as pessoas possam retornar e ver o que é que faz sentido de fato na vida dessa pessoa. Porque tudo passa, festejos, festas, tudo isso que está acontecendo essa semana, tudo passa. Mas o que é que fica? O que é que vai ficar? Não é? É aquilo que Deus já colocou em nosso ser como essência, que é a presença dEle. Aleluia. É o chamado dEle, é o compromisso com Ele. Amém. Porque quem não tem compromisso com Deus aqui na terra, como vai querer viver com Ele no céu, na eternidade? Como Nicásio falou aqui, é agora a sua decisão. É agora o seu posicionamento. Não adianta, depois eu resolvo, depois eu faço. Quantos têm terminado a vida sem ter tido a oportunidade de corrigir, de consertar, de se arrepender? Então, que Deus venha tocar na sua vida poderosamente e na vida de todos os seus familiares. Toda a sua parentela seja alcançada para o Senhor Jesus. Amém? É o que nós desejamos de todo o coração. Eu quero agradecer à missionária Nara. Obrigada, Nara. Obrigada ao pastor. Fala aí um pouquinho aí lá do ministério. Eu congrego ali na sede, pastor presidente, pastor Ademilson, homem de Deus. A gente tem aprendido muito com ele. Deus tem usado ele de maneira sobrenatural. A cada vez que ele prega a palavra, Deus fala conosco ali, Deus tem trabalhado em nossas vidas, Deus tem tratado conosco, né? Deus tem colocado ele ali, tem mesmo usado de maneira poderosa naquele lugar, e creio que muita coisa Deus ainda fará através da vida dele. É homem de Deus, honrado, e eu peço a Deus que a cada dia continue abençoando meu pastor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. A Decal Cruz das Almas, não é isso? E a Tinaíra, a Igreja Batista Nova Vida. E eu quero também já mandar esse abraço carinhoso para o pastor Paulo Augusto, né? E toda a congregação, toda a igreja, que, meu Deus, eu não tenho palavras, né, para falar o quanto eu tenho um carinho por esse povo, esse ministério. Mas que Deus possa também abençoar a minha casa, que a Igreja Deus é Fiel 3 e 7, é um pé lá, outro cá. Mas eu quero agradecer de coração ao pastor Gene e também ao dirigente, pastor Wellington. Que Deus abençoe a vida de vocês e de todos que fazem parte desse ministério. Obrigada, gente. Não estamos aqui
pregando, falando sobre placas de igreja. A gente só está honrando aqueles que nos alimentam, não é? Nos edifica com a palavra de Deus. Queremos, sim, engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém? Até o próximo Estamos chegando ao final sábado, se de Deus mais quiser. uma edição da live Falando do Amor de Deus. Até o nosso próximo encontro, no próximo sábado, quando estaremos mais uma vez propagando o Evangelho, propagando o amor de Deus. Compartilhem, inscrevam-se em nossos canais e sejam abençoador, falando do amor de Deus.